Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e vamos falar hoje de um assunto muito importante. Vamos falar do olho humano. Para isso, a gente convidou o doutor Fabiano Brandão, ele é oftalmologista. Doutor Fabiano, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer nosso. Vamos falar do olho. Vamos lá. Como é que está o olho do cidadão pessoense? Olha, em geral, o olho do cidadão brasileiro está muito bem cuidado. A oftalmologia no Brasil hoje é uma das 3 melhores oftalmologias do mundo e respeitada internacionalmente como países de ponta como os Estados Unidos e Japão. Quais as doenças existentes nesse segmento? A oftalmologia, ela atende desde o recém-nascido ao idoso. Em todas as faixas faixas etárias, nós vamos encontrar patologias específicas de faixas etárias e vamos encontrar patologias que podem acometer a todos, como, por exemplo, a famosa conjuntivite, que afeta desde criança até pacientes idosos. Vamos lá. Na faixa etária digamos, de 3 a 15 anos, geralmente, que tipo de doença é mais comum nessa faixa etária? Nessa faixa etária, os chamados erros de refração. Miopia, hipermetropia e astigmatismo. Esses são os mais frequentes. A faixa etária adulta, 18 até os 30. Dos 18 aos 30, essa é a faixa etária onde o olho está mais saudável. Aí vem as conjuntivites, que podem afetar todos, mas entra o paciente ou o cidadão, ele entra numa faixa etária de laboral, ele está trabalhando. Então, aí sim é que tem que ter cuidado com os acidentes de trabalho. 30 a 50. 30 a 50, eu diria aí a partir já dos 40, a famosa vista cansada, a dificuldade para ver de perto. O olho perde a capacidade de ter o foco de longe e de perto. Então, a vista cansada. E aí mexeu comigo. Doutor Fabiano, e depois dos 40, aí vem o... Depois dos 40, a partir dos 40, nós temos uma patologia que essa sim a gente tem que ter muito cuidado, que é o glaucoma, tá? Uma patologia silenciosa. Esse é o grande problema do glaucoma. Um pouquinho mais para frente já vem a catarata, né? A partir dos 60, 65, a catarata, que não é uma doença, é um sinal de envelhecimento, como o cabelo branco, como a pele fica enrugada. E como a expectativa de vida do ser humano, nós vivemos cada vez mais e os meios de diagnóstico da medicina e da oftalmologia melhoraram consideravelmente nos últimos anos, a degeneração macular associada à idade. Essa sim é frequente em pessoas mais idosas. Tirando a conjuntivite, que também, infelizmente, é muito ruim. Muito ruim. Qual um outro problema do olho que pode ser de fácil detectação? Os mais frequentes são os problemas refrativos, o uso de óculos. O uso de óculos, sem dúvida nenhuma. E pessoa que ingere muito álcool, afeta os olhos? Olha, também, né? O álcool ele é nocivo para o corpo todo, mas pode afetar sim também, principalmente o nervo óptico, né? Que a gente dando uma olhada aqui no nosso esquema do olho, o nervo óptico seria esse cabo que leva a imagem do olho até o cérebro, tá? Então, o álcool pode causar um dano não só ao nervo óptico, mas como a qualquer estrutura do sistema nervoso do corpo humano. O cigarro? Também. O cigarro, ele é um dos fatores de risco para a degeneração macular relacionada à idade. Essa patologia que eu falei que é mais frequente no idoso. Também existem estudos que mostram que o cigarro está envolvido com essa patologia. Doutor Fabiano, dê para quem uma aulinha aqui para a gente, como é que funciona o olho humano? Vamos lá. Bem fácil, Gilson. A luz, ela vem, à medida que ela entra no olho, ela tem que ir atravessando camadas. Certo. Ela passa pela córnea, que é essa primeira estrutura transparente. Ela passa pela pupila, né, que é fácil de identificar, o buraquinho preto no olho, a pupila. Quando ela entra no olho, ela continua atravessando essa lente que todos nós temos, que é o cristalino, porque ela é cristalina transparente. A luz segue sua viagem até chegar nessa parte do fundo do olho, que é a retina. São 2 lentes? São 2 lentes. A córnea é uma lente, certo, e o cristalino é outra lente. Chegando aqui na retina, ela vai
pelo nervo óptico, como eu tinha comentado, até o cérebro, e por isso a gente vê. Então nós podemos ter patologias dessa primeira etapa do globo ocular, podemos ter patologias do trajeto do nervo óptico e também patologias cerebrais, por exemplo, um acidente de trânsito que afete a área visual vai comprometer a visão do paciente. Me diga uma coisa, a gente, nós aprendemos no colégio, até esqueci, a gente vê o contrário, né? É a mente que faz a quantificação ou é a lente ou essa é outra lente? Na verdade, a imagem ela é formada, mas quando no trajeto, né, para ficar mais simples, o trajeto da imagem da retina ao cérebro, ela inverte. Certo? Mas aqui dentro da imagem ela é invertida. O que temos aí de novidade de tecnologia para, por exemplo, para tratar sobre essa área aqui, que é a... Olha, o que nós a única parte do olho que pode ser modificada, ou seja, que pode ser trocada em termos de transplante é a córnea. Então eu não posso fazer um transplante de nervo óptico, eu não posso fazer um transplante de retina, eu posso fazer um transplante de córnea. É a única parte do olho humano. Então essa córnea, estando estragada, o resto do olho estando bom, nós podemos tirar essa córnea de um paciente e uma córnea de um doador colocar aqui. O paciente volta a ver. Doador falecido, né? Doador falecido, Sim. certo? Com relação ao que existe de mais moderno e mais novo em termos de tecnologia para oftalmologia, é a cirurgia com laser para retirada do grau. Né? Então, nós podemos trabalhar na córnea, nessa mesma córnea, com o laser, para tirar a miopia, a hipermetropia ou o astigmatismo. Geralmente, esses problemas do globo ocular, ele se dá mais na parte frontal ou mais por aqui? Ótima pergunta. O olho, a gente divide ele em duas partes. O segmento anterior, como você falou, é a parte mais frontal, e o segmento posterior. As patologias mais frequentes são as do segmento anterior do globo ocular. Certo. E essa parte da caixa do olho, Certo. aqui é oco mesmo ou tem algum Não, tipo? existe um gel que preenche tudo isso aí. Sim. Existe um gel. E partindo daqui, essa outra parte aqui, é mais difícil de encontrar mecanismo para solucionar problemas? Não, só não são mais frequentes, entendeu? Nós temos ótimos meios de diagnósticos, nós temos como intervir cirurgicamente na parte posterior do olho também. Agora, porque Deus quis assim, as patologias do segmento anterior são mais frequentes. Agora, problemas oculares acontecem mais com as mulheres ou com os homens? Meio a meio. Não, existem algumas patologias que são mais frequentes na mulher, sim, mais frequente no homem, sim, mas quando você coloca numa balança, não tem diferença, não. Como é que se dá, no caso, a hipermetropia do olho? A gente entendendo a hipermetropia, a gente vai entender também a miopia, porque elas são opostas uma da outra. A hipermetropia, essa mesma córnea, tá? Ela é um pouco mais plana. Certo? Em vez de ela ter esse formato de prato invertido, ela é mais como, vamos dizer, uma folha. Ela é mais retinha. E o olho desse paciente hipermétrope é um pouquinho menor. É um olho milímetros, mas é um olhinho menor. O olho hipermétrope. Ele é menor e a córnea é mais plana. O olho míope é o contrário. A córnea é mais curva e o olho é um pouquinho maior. Então é fácil de entender que se na miopia o olho é um pouquinho maior, essa imagem que era para se formar aqui na retina, como o olho é maior, ela se forma antes da retina. Não é verdade? O olho não é um pouquinho maior, então a imagem está formada um pouquinho antes da retina. Nós colocamos um óculos aqui e essa lente do óculos joga a imagem um pouquinho para trás, a imagem está focada na retina, o paciente vê. Desculpe a minha ignorância e também desculpa as pessoas que têm um olho maior. Pessoas com um chamado olhão. Certo. E aquelas que têm um olho menor. Elas veem igualmente ou... Quando se corrige a visão... Você tem um olhão que você vê muito bem, né? Não. Mas não é assim. Não. Um olho grande provavelmente é um olho míope. E a visão não vai ser melhor por isso. Se no hipermétrope o olho está com o grau correto e no olho míope o olho está com o grau correto, os pacientes têm que ver igual. Né? Não vai mudar, não. Mas isso do hipermétrope e do míope é uma questão de raça, é uma questão genética. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê muitos pacientes hipermétropes. Realmente, o brasileiro ele tem o olho um pouquinho menor do que o normal. Na Europa, na região do Mediterrâneo, os pacientes são míopes.
Né? Então, só para você ter uma ideia, Gilson, eu morei 10 anos na Espanha e eu cheguei a ver um paciente lá na clínica que a gente trabalhava que ele tinha em um olho 42 graus de miopia e no outro olho 58 graus de miopia. Juntando os 2 graus, se você fosse somar, seriam 100 graus de miopia. Isso é verdade. Impressionante. Então, aqui no Brasil, tudo é questão de parâmetro, mas a gente vê pacientes com 5 graus, 6 graus, não, a miopia alta não é alta, entendeu? Então, lá na Europa a gente vê frequentemente miopia de 18, de 20, 22, é uma miopia moderada. E o japonês? O japonês é míope. O japonês é míope. O japonês é uma raça míope. Você vai notar, apesar de, o que acontece no japonês é que ele tem o olho é um pouquinho maior, os japoneses usam, se eu prestar atenção, os japoneses usam óculos com a lente grossa, que é a lente do míope. O que acontece no japonês é que a fenda palpebral, o espaço entre a pálpebra superior e a pálpebra inferior é estreito. Então a gente vê o olhinho apertado. Mas o globo ocular que está lá dentro é um globo ocular grande. Doutor Fabiano, qual a raça que vê melhor e qual a raça que tem problema sempre? É o negro, o branco, o amarelo? Olha só, todo mundo vê igual, mas o negro, a raça negra é mais acometida pelo glaucoma, né? Que é uma patologia que realmente tem que se ter muito cuidado porque ela é, repito, silenciosa. O problema do glaucoma é o diagnóstico, porque ela é uma enfermidade silenciosa, assintomática, você não sente nada. Quais os dados do câncer do olho? Raro. O tumor intraocular mais frequente é a metástase. O tumor intraocular mais frequente é a metástase. Então, você tem um tumor em outro local que migrou, pode migrar para o pulmão, para a coluna, migra para o olho. Então, quando você vê um paciente com câncer no olho, o mais frequente é uma metástase. E o tumor intraocular primário, né? Ou seja, o tumor nasceu no olho, mais frequente é o melanoma da coroide. Outra ignorância minha. Algumas pessoas, a gente percebe que a sincronia dos olhos, do globo ocular, não são iguais. Às vezes um vai mais para frente que o outro, né? Chega até, às vezes, a ficar, digamos, caolha, né? Mas existe alguma coisa a ver com a visão? Prejudica a pessoa? Ou... Totalmente. E esse grupo de patologias é o estrabismo, né? São os pacientes estrábicos. Precisa de tratamento o mais precoce possível. O tratamento nos primeiros anos de vida pode ser clínico e em um período mais para frente cirúrgico. Outra minha ignorância. A pessoa que tem problema na visão, que é chamada, vamos dizer, tem o olho bem, né? Esqueci o nome aqui. Ela tem a visão certa ou ela vê duas pessoas? Não, é chamado vesgo, né? O vesgo. Mas o estrabismo entra no mesmo grupo. Mas tem um que é grave, é muito grave. Tem um que é muito grave, O estrabismo, ele pode ser, o olho pode estar desviado para dentro, certo? Ou para fora, né? Então, tanto em um como em outro, o que acontece, Gilson, é que se for só um olho desviado, o cérebro exclui aquela imagem. Se for só um olho, o cérebro exclui. Porque a imagem formada é a imagem embaçada. Então, o cérebro exclui aquela imagem. Você acaba tendo visão monocular. Tá? Se isso for tratado precocemente, durante os primeiros anos de vida, tem tratamento e se corrige. Doutor Fabiano, a gente vê que, lógico que com a sincronia dos olhos, a gente vê de um jeito. Mas um olho depende do outro, questão, por exemplo, se um tiver danificado com a doença, ele chega depois a afetar o outro olho ou não? Não, olha só, vamos dar um exemplo. Um paciente que tem a catarata nos 2 olhos. Normalmente é um olho mais do que o outro. Opera-se primeiro o olho que está pior. Esse paciente, ele vai sentir, depois que se recuperar da cirurgia, que a visão no olho operado é melhor. E o outro olho vai estar atrapalhando. Mas essa catarata não vai passar para o outro olho. Entendeu? Não vai. O que pode se passar de um olho para o outro é uma conjuntivite. Né? Quem já teve conjuntivite sabe, você acorda com o olhinho pregado, de manhã, incomodando, vai no médico com 2 dias, está no outro olho. Um olho danificado, o outro olho, ele trabalha mais para compensar um pouco da visão do outro ou ele fica estagnado? Não, se eu tenho um olho que tem, vamos supor, você tem um estrabismo no olho direito
e esse olho, a imagem dele esse olho só vê 20% de visão. E o olho esquerdo vê 100%. O olho esquerdo sempre vai ver 100%. Né? Ele não vai ver 120%, 140% por causa disso. Não, isso não. Porém, como você não trabalha com a visão binocular, você está praticamente trabalhando com o olho só, podem vir os sintomas decorrentes dessa fatiga visual, desse cansaço visual, desse olho estar trabalhando mais. Então, dor de cabeça, né? O paciente não tem a visão, a convergência na hora da leitura, então a leitura é mais dificultosa, tá? Mas de passar de um olho para o outro, não. Nós devemos ir ao oculista, ao oftalmologista, há quanto tempo? Uma vez ao ano. É o recomendado, uma vez ao ano. Porém, só fazendo um adendo, é importante que se faça a primeira consulta oftalmológica, deve ser feita nos primeiros 3 meses de vida. É o chamado teste do olhinho. Tá? Do jeito que tem o teste do pezinho, exato, tem o teste da orelhinha, existe o teste do olhinho. Claro que com um recém-nascido de 3 meses, nós não vamos perguntar a ele se ele está vendo ou não. Então, nós vamos, com o teste do olhinho, ver se a estrutura do globo ocular está intacta, preservada, bem, para que essa visão venha a se desenvolver normalmente durante a infância. Essa é a primeira consulta oftalmológica. E a segunda consulta oftalmológica antes da idade escolar, aos 4 anos, 5 anos, antes da criança começar a ser alfabetizada, aí sim já tem como se perguntar se ele vê, se ele não vê, para se identificar o que nós dissemos no começo da entrevista, as principais alterações nessa faixa etária, que é o uso de óculos. As doenças dos olhos, elas são cumulativas ou elas podem regredir, voltar ao estado normal? Porque, por exemplo, eu tenho um problema de diabetes, tipo 2. Certo? Assim que antes de detectar a diabetes, eu percebia que a imagem dos meus olhos ficava um pouco nebulosa. Mas quando eu comecei a tomar os medicamentos, né, dessa doença para amenizar os seus problemas, de repente eu voltei à visão normal. Aí eu pergunto, isso foi uma raridade ou isso pode acontecer? Não, isso pode sim. O que acontece é que a própria taxa de açúcar, da glicose alta no sangue, pode causar um embaçamento da visão. E a diabetes pode alterar essa estrutura do olho, que é a retina, a parte mais interna do olho. A diabetes produz uma alteração chamada retinopatia diabética. Então, o que é que aconteceu? À medida que você usou a medicação, que você diminui a taxa de glicose no sangue, melhora a sua visão e essas alterações podem ser freadas, controladas e realmente a visão volta ao normal. Nós podemos sonhar aí, ou já sonham, de um transplante total do olho? Ou é muito complicado? Olha, eu não acho que seja muito complicado, não. O problema do olho é que tudo no olho é micro, né? Então é uma microcirurgia. Eu não acho que hoje em dia se faz transplante de córnea, isso é uma coisa corriqueira que a gente faz sem problema. Já existem estudos e pesquisas para transplante de uma outra estrutura do olho que está aqui por trás dessa retina, é uma capa bem fininha, que é o epitélio pigmentado da retina, também já existem estudos sobre isso, mas eu não acho impossível, porque hoje em dia nós vemos, lá na Espanha, a Espanha é o país do mundo onde mais transplante se faz, são os que mais doam órgãos, os que mais recebem órgãos. Então, se faz transplante de face, se faz transplante de braço, se faz transplante, agora eu estava lendo o último transplante que foi feito, pâncreas, intestino, fígado, todos em uma só cirurgia. Então, por que não a gente não chegar a um transplante do globo ocular, né? Vamos torcer para que isso seja viável. Doutor Fabiano, existe alguma fase da vida que a gente pode, digamos assim, corrigir um problema na visão? Existe. Em tudo isso que a gente conversou até agora, todas essas patologias, elas sendo detectadas em tempo hábil, elas são passíveis de correção. Todas elas, a catarata é passível de correção, a retinopatia diabética ela é passível de correção, os problemas de uso de óculos são passíveis de correção, sim. A conjuntivite, né, os traumas são passíveis de correção. O que não pode é o paciente chegar no consultório com a patologia avançada. Nós vamos fazer um diagnóstico tardio e aí realmente se perde tempo. Né? O segredo de tudo, na oftalmologia como na medicina, é o diagnóstico precoce. Isso aí é o segredo de tudo, Gilson.
qual o grau de satisfação das lentes de contato que as pessoas usam aí no dia a dia e também com relação à sociedade, vocês no caso, né? Ótima pergunta. Lente de contato é feita para ser usada. E eu acho que se pode usar sem problema nenhum. O problema é não abusar, que é o que nós vemos frequentemente. Então, eu vou contar a você e aos que estão em casa que não façam isso, é que eu já vi pacientes que a lente caiu no chão, limpou a lente com Coca-Cola, certo? Então, pacientes que a lente caiu no chão, água da torneira, saliva, né, que dorme com a lente uma semana inteira. Então, os problemas da lente de contato não vêm do uso da lente de contato, vêm do abuso da lente de contato. Tá? Então, usar a lente de contato não tem problema. Fazendo a higiene, limpando as mãos, aqueles cuidados básicos, essenciais, não vai ter problema, né? Não vai ter problema nenhum. Lógico que quando alguém sente que tem uma poeirinha ou um cisco no olho, quer coçar. A tendência é essa, né? Quer coçar. Qual a sua orientação com relação a esse caso? Porque a gente sabe que isso acontece diariamente, né? A orientação primeiro passo, notou que caiu alguma coisa no olho, que está com a sensação de corpo estranho, lavar com soro fisiológico abundante. Entendeu? Pode lavar ali, comprar uma garrafinha de soro, usar metade, lavando, porque na maioria das vezes o cisco vai sair com essa lavagem. Se persistirem os sintomas, ir no consultório buscar um especialista. Essa é a recomendação. Não deixe que ninguém mexa no seu olho que não seja um especialista, porque as consequências podem ser piores. Tem um remedinho brasileiro que o pessoal gosta muito, quando está com probleminha, né, levanta o olho e manda, dá uma sopradinha aqui. Isso é bom para o doutor? O soprar não vai resolver nada, porque a imensa maioria dos ciscos, dos corpos estranhos que entram no olho, eles ficam localizados, se isso aqui é a minha pálpebra, eles ficam localizados embaixo da pálpebra, tá? Então ele entra no olho e fica preso aqui embaixo. Então o que é que acontece? Toda vez que você pisca, arranha a sua córnea. Toda vez que você pisca, arranha a sua córnea. Então, se você abre o olho e sopra, não está fazendo nada. Se você joga o soro, pode ser que o soro entre, lave e realmente tire esse corpo estranho que está escondido aqui atrás. Se não sair, você vai ter que ir no médico. Ele vai ter que levantar a pálpebra da volta, tirar o corpo estranho e, se tiver feito uma ferida na córnea, o atrito do corpo estranho, colocar um tampão com curativo. Ela se cura, né? Automaticamente. Tirando o corpo estranho? Sim, não, digo o corte que fizer aqui, ela... Cura. Vai ter que pingar um colírio antibiótico, porque essas coisas são sujas, vai ter que usar uma pomada, um curativo, e 24 horas, 48 horas, essa ferida está cicatrizando. E é sempre bom as pessoas terem em casa o soro fisiológico, né? Importantíssimo. E também, as pessoas que têm vista cansada, isso é a idade ou algum sintoma de alguma coisa? A vista cansada, cientificamente chamada de presbiopia, não é doença, é um sintoma de experiência de vida. Os anos vão se passando. O que é a vista cansada? Dentro do olho, nós temos essa lente, que é o cristalino, como eu falei no início da entrevista. O cristalino ele tem, entre outras funções, uma função chamada de acomodação. O que é a acomodação? Até os 40 anos de idade, eu estou olhando para longe e o meu cristalino está dessa forma. Eu olho para perto, o meu cristalino muda de forma, certo? Ele se abomba e traz o foco para perto. Isso até os 40 anos de idade funciona perfeitamente. A partir dos 40 anos de idade, mais ou menos, o olho humano vai perdendo essa função. Então, o cristalino fica nessa forma e o foco para longe. Vem a dificuldade para ver de perto. Isso é a vista cansada. Tirar aqui uma dúvida com o senhor. Pois não. Eu li certa vez que o olho, quando a pessoa está dormindo, a gente olha aqui, né? Isso. O olho fica para cima. Justamente. Isso é verdade? É verdade. Isso é verdade. Reflexo de Bell. E por que isso acontece? É neurológico. Do jeito que quando você dorme, o metabolismo do seu corpo todo diminui. Você está dormindo, está descansando. Então, você queima menos energia. O olho descansa. Interessante. Quais as doenças que são deixadas, essas maldições da família aí, doença para posteridade, para a família, ou seja, de pai para filho, tal, genérica? Ótima pergunta. Essas são as hereditárias, né? Vamos falar das duas mais importantes.
A primeira delas, o glaucoma. Tá? Fatores de risco para você ter glaucoma. História na família de glaucoma, idade acima de 40 anos, raça negra. Esses são os fatores de risco, né, do glaucoma. Você pode ter um paciente com glaucoma sem nenhuma dessas características, mas essas pessoas com uma dessas características estão dentro do grupo de risco. Uhum. O glaucoma é uma patologia assintomática. Assintomática, você não sente absolutamente nada. Esse é o grande problema do glaucoma e isso é o que deve ser repetido para que os pacientes venham ao consultório para fazer a triagem e o exame para saber se tem glaucoma ou não. O que é o glaucoma? O olho tem uma pressão, certo? O olho tem uma pressão, ele não é como uma passa murcha. Então a maneira mais fácil de entender a pressão do olho e o glaucoma é você pensando em uma pia. Aqui dentro do olho tem uma estrutura que produz um líquido, seria a torneira. Uhum. E aqui dentro do olho tem uma estrutura que drena esse líquido, seria o ralo. Então, se a minha estrutura que produz líquido está produzindo líquido em excesso, vai se acumular líquido dentro do olho e essa pressão vai aumentar, porque o dreno não dá vazão. Por outro lado, se a minha produção do líquido está normal e o dreno, o sistema de drenagem está obstruído, vai se acumular líquido dentro do olho e a pressão do olho vai aumentar. Isso é o glaucoma. O glaucoma é a pressão do olho alta. O problema, Gilson, é que a pressão do olho normal é de 10 a 18. Você pode estar agora com a pressão do seu olho 28, 29 e estar assintomático, sem sentir nada. Por quê? Porque a pressão, o olho só vai doer quando essa pressão tiver 35, 40, 42. Então você está com a pressão 26, 27, 28, não tem ideia de que tem glaucoma, nunca foi no oftalmologista e a pressão do olho está produzindo a pressão do olho alta, ela danifica o nervo óptico, que é, repito, o cabo que leva a imagem para o cérebro. Então, o que é a pressão do olho alta atrofia esse nervo óptico. Uma vez que esse nervo óptico está atrofiado, não tem como recuperar. Não tem como. Então, é uma causa de cegueira irreversível. O glaucoma é uma causa de cegueira irreversível. Paciente que chega no consultório com glaucoma avançado, infelizmente, a gente tem que lutar para manter o pouquinho de visão que ele tem. Mas a gente não tem como recuperar a visão. Entendeu? Esse é o grande problema do glaucoma, é que tem que ser repetido e você tem que ser duro com os pacientes que chegam com glaucoma, que tem que pingar o colírio, tem que usar a medicação, porque vai realmente controlar a pressão do olho. A medicação é fácil de entender. Ela pode ou diminuir essa produção de líquido ou facilitar a drenagem e baixar a pressão do olho. Essa é a primeira grande patologia hereditária. A outra é a degeneração macular associada à idade. Degeneração macular associada à idade. Fatores de risco. Idade, acima de 65 anos. Mulheres da raça branca. Certo? Então, o que é que essa patologia faz nessas senhoras? Lógico, você pode ter um senhor jovem da raça negra com degeneração macular associada à idade. Na retina, que é essa parte posterior do olho, existe um pontinho que é o local da nossa melhor visão, chamada mácula. Porque nós temos mácula, eu vejo o contorno dessa mesa, eu vejo o detalhe do seu paletó, eu vejo tudo que é minucioso. Por esse pontinho chamado mácula, que é um ponto aqui na retina. Então, como o ser humano... Ele fica onde? Desculpa interromper. Na retina. Fica aqui na retina. É um pontinho aí, certo? Então, como nós cada vez vivemos mais pelos avanços da nutrição, da medicina, da fisiologia, etc, etc, essa retina, sim, envelhece. Isso é envelhecimento. É uma degeneração da mácula associada à idade. Entendeu? Então, é uma patologia que também tem o caráter hereditário. Existem famílias, minha avó morreu cega, minha mãe tem um problema, entendeu? E as filhas vêm ao consultório, se tratam preocupadas, mas hoje em dia também, graças a Deus, existe tratamento. Eu poderia fazer essa pergunta para Deus, primeiramente, mas o senhor também poderia até explicar, não sei. Tem gente aí com 80 anos, faz coisa de menino, e uma visão excelente, lê sem óculos. Quer dizer... realmente, o que acontece é que, antigamente, né, as pessoas idosas hoje,
viviam num mundo muito mais saudável do que o nosso. Né? Menos poluição, a alimentação muito mais saudável. Eu me lembro da minha falecida avó, que não tinha problema nenhum. Entendeu? Uma senhora com 90 anos de idade, uma saúde de ferro. Agora, não comia uma série de coisas que nós comemos hoje. Não fumava? Não fumava, não bebia. O almoço era um prato, a coisa mais linda do mundo, de cores, de salada, de verdura. Alimentação saudável, entendeu? Então, realmente, se pode chegar aos 70, 80 anos de idade com a visão de lince, como se diz. Doutor Fabiano, e o que é que acontece no globo ocular quando a pessoa tem uma visão para perto, lê bem e de repente para longe vê mal? E às vezes é o contrário, vê mal para distante e é o contrário. Justamente. O que acontece aqui dentro? O olho que vê ruim de longe, vamos supor um paciente com 20 anos de idade. Ele vê ruim de longe e vê bem de perto. Esse é um olho míope. É um paciente míope. É as características do olho do paciente míope. Se for ao contrário, é um paciente hipermétrope. O hipermétrope vê ruim de perto. Certo? Independente da história da vista cansada, que a gente já falou que é a partir dos 40. Então, o paciente hipermétrope, quando chega nos 40, acentua ainda mais o problema da vista cansada. A vista cansada é para todo mundo. Míope, hipermétrope, quem não usa óculos, isso aí é para todo mundo. Doutor Fabiano, o seguinte, quando alguém sente dores, né, a pressão dos olhos, né, dores nos olhos, ela tem que tomar, geralmente é automático, tem que tomar um comprimido para passar a dor. Isso é essencial ou não é por aí? Não, olha só, pode sim se tomar um comprimido para dor. Agora, nunca deixar de buscar uma atenção médica. É lógico, né? É um Isso aí, né? Justamente, eu estou em casa hoje de noite, meu olho está doendo, está incomodando, está pulsando, eu devo tomar uma medicação. Não é uma dor que me leve a uma urgência, né? Mas eu posso ir amanhã ver se é um problema, porque, Gilson, pode ser uma dor ocular, pode ser um problema do olho, pode ser uma conjuntivite, pode ser a pressão do olho alta, pode ser uma infecção, pode ser uma úlcera, pode ser uma série de coisas, mas pode não ser nada no olho. Por exemplo, uma sinusite, né? Nós sabemos que os seios da face, eles estão aqui, aqui, aqui do lado. Então, se uma sinusite, esse seio da face está inflamado, o olho vai doer parede com parede, né? É verdade. Parede com parede. Então, se aqui do lado estão batendo com um martelo, a gente vai ouvir desse lado, não é verdade? Doutor Fabiano Brandão, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer todo mundo. Muito obrigado pela aula. Com mais umas 5 aulas dessas, eu vou tirar meu diploma, né? Olha lá. Mas, lógico, tem que passar pela universidade, tem que fazer doutorado, assim por diante, né? Mas quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e que eu estou à disposição para sempre que vocês necessitarem, contarem com meus serviços. Tá bom. Muito obrigado e boas vistas. Obrigado, igualmente. A você também, nosso obrigado. Até a próxima.